Olá! Nesse vídeo eu quero falar sobre 8 áreas de atuação dentro da perícia para os contadores. Eu quero falar sobre o que é feito em cada uma dessas áreas e um pouquinho sobre o conhecimento que é necessário para poder atuar nessas áreas. Se você quer saber mais sobre perícia contábil, se inscreva aqui no YouTube do Carreira em Cálculo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o dia a dia de um escritório de perícia contábil, como funcionam as nossas rotinas, algumas curiosidades sobre os processos que a gente atua, conheça o Instagram do Carreira em Cálculo. A primeira área que a gente vai tratar é a perícia trabalhista. Muita gente começa a trabalhar com perícia exatamente na área trabalhista, e esse também foi o meu caso. Na área trabalhista, a gente tem um volume muito grande de trabalho, porque praticamente todo o processo trabalhista precisa de um cálculo, seja na inicial, quando o advogado vai ajuizar uma ação, ou seja na liquidação das decisões judiciais. Vai ser necessário que um contador ou um profissional especializado faça os cálculos daquelas decisões judiciais ou daqueles pedidos e apresente os valores para que a discussão seja líquida, para que a discussão tenha um valor. Vamos a um exemplo. Vamos supor que um trabalhador entre com uma ação judicial reclamando que durante o período que ele trabalhou numa empresa, ele não recebeu as horas extras como deveria. O advogado vai fazer uma petição inicial para esse processo pedindo as horas extras que ele entende como devidas, mas é necessário que alguém faça o cálculo correto dessas horas extras de acordo com aqueles parâmetros. Esse alguém vai ser o perito. Após a inicial, quando o juiz julgar aquela ação, caso a ação seja procedente, o juiz vai fixar alguns critérios de cálculo e vai nomear outro perito para fazer os cálculos de liquidação daquela decisão judicial. Então aí a gente vê que dentro da área trabalhista, dentro dos processos trabalhistas, sempre tem a área de atuação para quem tem conhecimento sobre a área trabalhista. Ainda mais porque no Brasil a gente tem dezenas e dezenas de milhares de processos trabalhistas. Outra área que é muito comum ter a necessidade de um bom perito é a perícia financeira. Uma perícia financeira, ela engloba todos os cálculos que você faz envolvendo a matemática financeira. Então são contratos revisionais de contratos. Por exemplo, eu estou pagando juros muito altos no meu contrato de financiamento. Um perito vai lá e faz essa análise sobre os juros que estão sendo efetivamente aplicados, contratos entre partes, onde o perito vai analisar se aquele contrato foi cumprido ou como que aquele contrato se desenvolveu, cálculos de pensões, cálculos de aluguéis, enfim, diversos cálculos que vão envolver a área financeira. Você vai fazer o cálculo do valor devido. É muito comum na área civil nós termos diversas sentenças de juízes que necessitam esse conhecimento financeiro para a gente fazer o cálculo da atualização monetária, juros, de algumas prestações, parcelas. Então é uma área que tem muito trabalho, que realmente é muito comum. Por isso que eu entendo que o conhecimento em matemática financeira é um conhecimento quase que básico para se trabalhar em qualquer área da perícia. Um exemplo, o João financiou um carro, não está conseguindo pagar as prestações, o banco cobra encargos de atraso muito altos e ele entra na justiça. Aí um juiz nomeia o perito para analisar esse contrato e analisar as cobranças, se estão dentro do contratado, se estão dentro da lei ou não. Então é uma área que tem bastante trabalho. Eu gosto de trabalhar com cálculos financeiros. A perícia contábil, ela pode ser entendida de uma forma ampla, que seria toda a perícia que precisa de um contador, ou de uma forma bem específica, que é aquela perícia que vai tratar da análise contábil de uma empresa. Agora nós vamos falar da perícia contábil de forma específica, que é essa análise da contabilidade da empresa, análise dos livros contábeis com determinado objetivo. No vídeo anterior, nós tivemos um exemplo ali fictício sobre 2 sócios que brigaram, e nesse exemplo foi necessária uma perícia contábil para apurar se houve fraude na empresa, se houve desvio de dinheiro ou não. Então a perícia contábil sempre tem um objetivo, que a gente analisa os balanços daquela empresa para sanar aquela dúvida. A quarta área que nós vamos tratar é uma das minhas queridinhas, que é a recuperação judicial e falências. Na recuperação judicial, a ideia é que se uma empresa está em dificuldade, ela vai procurar a justiça para fazer uma negociação coletiva com os credores. E basicamente o objetivo dessa negociação coletiva é que a empresa continue funcionando, a empresa não vá à falência e possa pagar seus credores, gerar emprego, pagar impostos e cumprir o papel da empresa na sociedade. Já no caso da falência, que é quando a empresa não sobreviveu, a ideia é conseguir pegar todos os ativos da empresa e devolver eles para a economia para que eles possam agregar valor para a economia, possam continuar gerando valor como eles foram feitos, Por exemplo, um maquinário, ele não foi feito para ficar parado dentro de uma empresa falida, ele foi feito para estar
estar produzindo e gerando empregos. Então, o objetivo dos processos de falência é devolver esses ativos para o mercado e pagar os credores. O contador tem um papel fundamental nesses processos de recuperação judicial e de falência, e eu gosto muito de trabalhar com essas áreas. A quinta área que nós vamos falar é a perícia previdenciária. Dentro da perícia previdenciária, nós, os contadores, fazemos os cálculos de revisão dos benefícios, seja do INSS ou de algum fundo de pensão. Mas nós temos uma limitação, porque alguns cálculos mais complexos precisam ser feitos por um atuário. E aí a gente pode fazer um vídeo explicando sobre essa área atuarial e quando que o contador pode fazer os cálculos atuariais. Basicamente, na perícia tributária, são realizados cálculos judiciais tributários. São feitas aquelas análises sobre o valor que está sendo cobrado sobre o ente público. Por exemplo, tem casos em que a empresa está pagando ICMS e por conta da substituição tributária, o valor que é cobrado por um estado está sendo muito alto, e aí é feita essa análise. Se for uma análise administrativa, normalmente quem faz essa análise é o consultor tributário. Um exemplo muito comum de cálculos que estão na justiça é aquela análise do ICMS dentro das contas de energia. A forma que o ICMS é cobrado, como que deveria ser cobrado, muita gente ajuiza essa ação e precisa que um contador faça esse cálculo. Um outro exemplo mais complexo seria exatamente essas análises dentro de empresas, daqueles tributos que foram pagos, aquilo que está sendo cobrado, e aí é preciso que alguém faça toda essa análise, arrume essa bagunça e demonstre qual que é o valor efetivamente devido pela empresa. A perícia em contratos administrativos é a perícia existente dentro dos contratos firmados entre empresas e o ente público. Normalmente se trabalha com licitações, fazendo análise se aquele contrato está sendo cumprido da maneira correta, se não existe algum desequilíbrio econômico-financeiro dentro do contrato, como por exemplo, em uma obra pública em que existe a previsão de uma atualização monetária anual do valor que o governo vai pagar para a empresa, será que essa correção monetária está sendo feita da forma correta? Será que não está existindo um desequilíbrio nesse contrato? Tudo isso é analisado dentro da perícia administrativa. Em casos de briga de sócios, herança, separação de casais, é muito comum ser necessário avaliar uma empresa, porque vai ser dividido o valor dessa empresa. Mas quanto que vale aquela empresa? É só o valor do PL? A marca tem algum valor? A carteira de clientes tem algum valor? Bom, aí que é necessária a análise de um perito especializado em avaliação de empresas. Essa avaliação pode ser por valuation, balanço especial ou qualquer outra forma que for determinada. A ideia aqui foi abordar de uma forma rápida essas 8 áreas de atuação dentro da perícia para os contadores. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre alguma área, deixe nos comentários que nós podemos fazer um vídeo específico sobre cada uma delas, explicando detalhadamente e sem segredos. Se você ainda não foi lá no nosso Instagram, dá uma corridinha que eu vou ficar muito feliz em te ver por lá. Um abraço e até o próximo vídeo.